Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Olá, caros ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast, o podcast do IBRAC. Estamos muito animados em dar início a essa temporada de 2024, que contará com a participação de muitos convidados de peso, para nos auxiliar, eu e meu colega Alessandro Jacalha, a conduzir os comentários, debates e pontos de relevo das sessões de julgamento do Tribunal do CAD nesse ano de 2024. Vale lembrar que esse programa teve início em abril de 2021, tornando-se um quadro fixo e de bastante repercussão positiva do IBRACast. Seguiremos regularmente com um calendário das sessões de julgamento do CAD para a divulgação dos nossos episódios. A plenária comentada de hoje trata da 223ª sessão ordinária de julgamento do CAD, que foi realizada dia 7 de fevereiro. Essa foi a primeira sessão do ano que contou com a presença de autoridades relevantíssimas para o Estado brasileiro, pois sucedeu a cerimônia de posse dos novos conselheiros do CAD, entre eles a conselheira Camila Cabral Pires Alves, o conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes, o conselheiro Diogo Thomson de Andrade e o conselheiro José Levi Melo do Amaral Júnior. Então, eu gostaria de, novamente, parabenizá-los, esses novos conselheiros, pelo cargo, já o fiz pessoalmente, e desejando-lhes muito sucesso no CAD. Conforme será comentado adiante pelo nosso convidado de hoje, a cerimônia também contou com diversos ministros e autoridades de bastante relevância para o Estado brasileiro. Então, eu vou passar aqui para falar brevemente a pauta da sessão, que foi uma sessão com poucos itens, mas bastante extensa. A sessão, resumidamente, tinha um processo administrativo, 2 embargos de declaração, um inquérito administrativo e, ao final da sessão, tiveram alguns referendos importantes, né, de despachos relevantes. Um deles, que a gente vai também comentar nesse programa hoje, que é o do conselheiro Vitor, envolvendo uma avocação de ato de concentração. Então, antes da gente dar início ao debate, eu gostaria de cumprimentar o meu colega e entrevistador oficial desse programa, o Alessandro, que está começando nessa nova temporada, e também o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, que é o René Medrado, o presidente do IBRAC e sócio do Pinheiro Neto. Então, Alessandro e René, bem-vindos. Obrigado, Flávia. Vai ser um prazer dividir esse tempo com você. Obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui com você, também com o Alessandro. Acho que as plenárias comentadas do IBRAC já viraram tradição. Então, você, como diretora de Relações Institucionais, capitaneando essa frente, tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, desejo todo sucesso a você, Alessandro. E já sabemos que teremos muitos convidados aí nesse próximo ano para cobrir essa pauta, que é muito importante, que são as decisões do plenário do CAD, do Tribunal Administrativo do CAD, porque são as decisões que formam a orientação para os processos administrativos, para os atos de concentração, obviamente formam, portanto, a política pública de defesa da concorrência. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar, então, já direto ao ponto, porque a ideia é transformar aqui nas 5 horas de sessão de julgamento em poucos minutos, né? Então vamos direto ao ponto. Primeiro, acho que vale ressaltar os anúncios feitos pelo tribunal, né? O primeiro deles, interessante, é o segundo relatório BRICS in the Digital Economy, que traz agora uma análise da definição de mercado relevante nos mercados digitais, critérios para avaliar poder de mercado e os desafios nessa análise desse tipo específico de mercado. Vale a leitura desse relatório da BRICS anunciado pelo CAD. O segundo ponto que foi anunciado pelo Tribunal do CAD foi o balanço de atuação de 2023. Esse relatório é um relatório muito esperado pelos advogados e por toda a comunidade antitrust, porque ele resume os feitos da autoridade no último ano. Acho que
Vou trazer 2 aspectos aqui. O primeiro é em atos de concentração, que o relatório traz, que ele mostra uma celeridade na análise de atos de concentração. Então, em casos sumários, ele mostra 13 dias para análise e ordinários 117 dias. Em condutas, o relatório mostra uma evolução na investigação. Tem 2 acordos de leniência que foram assinados pelo CAD no ano de 2023 e 10 novos acordos que estão com negociação iniciada. Então, mostra que a autoridade está se movimentando. O terceiro ponto de anúncios do tribunal é uma abertura de uma consulta pública de proposta de regulamentação das decisões que poderão ser tomadas em ambiente virtual. Isso já é algo muito comum nos tribunais, no judiciário, e agora o CAD está pensando numa regulamentação. O prazo para comentar essa regulamentação é até de 7 de março. O IBRAC já criou um grupo de trabalho sobre o assunto, com a liderança da Andrea Cruz, para preparar contribuições à regulamentação. Então, quem tiver interesse, por favor, participe dessa iniciativa do IBRAC. Tem também aberto 3 processos de seleção de consultor, um para o guia de colaboração entre concorrentes, outro de revisão do guia de acordo de leniência, e o terceiro é um mapeamento do acervo processual da Procad. Todas as informações estão lá no site do CAD para quem tiver interesse. Mas, René, passando desses anúncios que foram feitos, eu queria ouvir um pouco de você. Como foi a cerimônia de posse dos 4 novos conselheiros? Eu vi virtualmente, não pude estar lá. Deu para ver que teve muita gente importante lá participando. Então, queria ver um pouco de você, como foi a sessão e o perfil dos conselheiros, dos novos conselheiros do novo tribunal. Excelente, Alessandro, Flávia. Acho que foi a cerimônia de posse, ela precedeu a primeira sessão do ano, né? Então nós vimos ali, de fato, o plenário do CAD lotado, cheio de gente. Existia ali realmente uma atmosfera de grande prestígio que estava sendo colocado para os 4 conselheiros, obviamente para o próprio CAD, né? Presentes ali, podemos mencionar o ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes. Ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli participaram da cerimônia de posse. O ministro Gilmar Mendes chegou um pouco depois. De toda forma, também compuseram ali a mesa o ministro Ricardo Cueva, do STJ, procurador-geral Gonê também esteve ali também na bancada. Então é muito interessante, porque isso mostra a atenção que o Poder Judiciário está dando para o CAD. Isso é relevante, né? O CAD é um órgão judicante em matéria de defesa da concorrência, mas obviamente que não opera no vácuo, obviamente que não opera sem considerar as decisões que vêm do STJ, STF, TRFs, etc. Então, é muito importante saber que existe esse olhar por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte do Superior Tribunal de Justiça. Tivemos o ministro Cueva já tendo participado já do próprio Conselho. Então eu acho bastante interessante essa presença, esse prestígio que foi dado, né? Em relação ao perfil dos novos conselheiros, eu acredito que seja um perfil no coletivo bastante rico, né? Nós temos a Camila Pires Alves, que é uma economista bastante conhecida da comunidade, já que ela já foi chefe do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. É uma profissional que tem um reconhecimento por parte da comunidade por conta da sua sólida formação acadêmica, atuação por vários anos. Também o Diogo Thompson de Andrade, também muito conhecido por ter sido já superintendente geral adjunto, nas 2 funções, seja em processo administrativo, seja também em controle de estruturas. Então, portanto, até dispensa apresentações para a comunidade antitrust. Carlos Jacques é alguém também que tem participação e formação, tem mestrado em Direito Antitrust e também acompanhava o tema como assessor jurídico no Senado. Então, portanto, traz
para o CAD, para o tribunal, também a visão do processo legislativo, algo que nós sabemos ser muito importante justamente quando um tribunal, no caso o tribunal administrativo, decide questões que obviamente são oriundas do processo legislativo. E por fim, o professor José Levi, que traz uma bagagem de direito administrativo, de direito público, e nos parece também uma bagagem de quem vem do próprio tribunal do TSE. Então, portanto, traz a bagagem de quem está acostumado a lidar com julgamentos, com procedimentos, liturgia. Isso parece que isso deve enriquecer também a dinâmica do tribunal. Então, a gente está confiante. Vamos ver como é que essa dinâmica acontece, já tendo já a primeira sessão como um primeiro exemplo. Obrigado, René, pela introdução. O primeiro caso que eu vou comentar é o suposto cartel dos hidrômetros. Ele foi relatado pelo conselheiro Vitor Oliveira. O voto é longo, bem longo, tem uns 400 parágrafos. Então, resumir esse voto é bem difícil. Eu não vou fazer isso aqui, não é nem o propósito. Esse caso trata de um cartel clássico de estabelecimento de preços, divisão de mercado e clientes. Embora o processo envolva fatos complexos, ele podia ser mais um cartel julgado pelo CAD dos milhares já decididos. Tá, então você vai me perguntar por que vale entender esse caso. A resposta é simples, tá? Ele traz temas jurídicos relevantes para a discussão, que, segundo o conselheiro, merecem uma atenção do tribunal. E se merecem a atenção do tribunal, também merecem a nossa atenção. O primeiro ponto de destaque foi a aplicação do princípio da corroboração no processo do CAD. Quem trabalha com direito penal, processo penal e delações premiadas sabe exatamente o que eu estou falando. Segundo o conselheiro, o debate central é saber em que medida os documentos apresentados podem ser valorados como elementos de corroboração da palavra dos colaboradores, para fins de condenação ou absolvição dos representados. Assim, o relator propõe uma análise comparativa entre a narrativa dos colaboradores e a prova produzida. Para isso, ele apresenta 3 critérios que, segundo ele, já estão minimamente estabilizados na doutrina processual penal. O primeiro critério é o da conformidade da prova com o relato do colaborador. Nesse ponto, a gente precisa considerar que a força probatória do documento unilateral ele depende também da profundidade, precisão e coerência da narrativa do colaborador. A constância, a homogeneidade das declarações têm que ser avaliadas para que o documento realmente possa corroborar a narrativa de uma forma minimamente segura. Portanto, a evidência corroborativa tem que iluminar uma explicação factual que implica ou tende a implicar o acusado na prática do delito. Aí ele segue para o segundo critério, que consiste na independência, no teste da independência, o teste da externalidade, que ele chama. A evidência para esse teste, a evidência corroborativa deve ser independente da evidência principal. Isso quer dizer que os meios de prova precisam ser distintos. O conselheiro dá até um exemplo disso. Ele fala, se a evidência principal é um testemunho, a evidência corroborativa não pode ser um testemunho. E ele segue para o terceiro critério, que é o auxílio na demonstração de um ponto controvertido. Isso significa que a evidência corroborativa precisa ajudar a provar um ponto específico que está sendo contestado pelas partes. Portanto, a proposta do conselheiro é ter um teste mais claro para avaliar a prova apresentada no processo pelos colaboradores e determinar se o representado deve ser condenado ou absolvido. Esse ponto é bastante interessante e você pode pensar, putz, mas teve mais alguma coisa relevante no caso? Bom, tiveram várias. Como eu disse, o voto é bem longo. Um segundo ponto de destaque, além do princípio da corroboração, é a questão que ele traz sobre a independência ou não das esferas administrativa e penal. A pergunta que o conselheiro responde no voto dele é se uma decisão no processo penal sobre os mesmos fatos vincula o CAD ou não. A Superintendência Geral, nesse processo administrativo, respondeu essa pergunta. Inicialmente respondeu que não. Já para o relator, que foi acompanhado pelos outros conselheiros,
essa resposta da ESG não é mais verdade. Segundo ele, o STJ, desde 2014, tem alterado o entendimento clássico de que as esferas penal e administrativa são completamente independentes. A jurisprudência atual traz uma necessidade de um mesmo Estado dar decisões coerentes. Assim, segundo o conselheiro, as esferas administrativa e criminal podem não concordar sobre a presença dos requisitos de configuração dos ilícitos, mas elas não podem divergir se a prova comum para as duas esferas é suficiente ou não para provar determinado fato. E aí, acho que a conclusão aqui, os advogados têm mais uma tese de defesa no processo administrativo. Poderia passar mais muito tempo falando de aspectos interessantes do voto do conselheiro Vitor, mas eu queria trazer outros 2 pontos relevantes que foram enfatizados nos votos vogais. Votos vogais também interessantes do conselheiro Gustavo Augusto e do conselheiro Carlos Jacques. O Gustavo Augusto, para endereçar todo o imbróglio aparentemente trazido pelos compromissários, que segundo o conselheiro trouxeram narrativas contraditórias, ele traz e estabelece 3 critérios para o CAD aceitar uma adesão a um acordo de leniência. Os critérios são que o aditivo deve trazer provas que sejam, item 1, significativas, 2, que não sejam de conhecimento do CAD, e 3, que sejam necessárias para a condenação. É um teste cumulativo. Já o conselheiro Carlos Jacques, também trazendo um voto vogal interessante, ressaltou a possibilidade da condenação com base em provas indiretas. Esse posicionamento está em linha com o que o próprio conselheiro Vitor declarou em seu voto, e para eles está claro que o tribunal já reconhece que é possível condenar com base apenas em provas indiretas do ilícito. Outro caso que eu queria trazer para vocês, ele é bem mais breve, o voto é do conselheiro Gustavo Augusto, também um voto interessante, no suposto cartel no Serviço de Recuperação Ambiental de Manaus. O caso ele em si já é interessante porque basicamente ele envolve um acordo de leniência em que a parte confessa a participação no ilícito e supostamente apresenta provas sobre as suas alegações, mas a SG concluiu que não existem provas suficientes para o segmento do feito. O conselheiro concordou com a conclusão da SG para vários dos representados, menos para um. Assim, ele determinou a continuidade das investigações para esse único representado, além de, obviamente, o leniente, que assinou o acordo de leniência, explicando que deve ser aplicado no processo o princípio do indúbio pro società, na instauração do processo administrativo. E aí esse princípio é um contraponto do indúbio pro réu, que na visão do conselheiro, na própria sessão de julgamento ele falou que o princípio indúbio pro réu é aplicável no momento da avaliação da condenação ou não dos representados. Enfim, eram esses pontos que eu queria trazer para vocês e passo a bola agora para o René. Obrigado, Alessandro. O caso que eu vou comentar é relacionado a um caso de tabela de preços mínimos em corretagem de imóveis. O caso já foi julgado, ele teve estabelecimento de um TCC, nesse caso, e a decisão final foi então objeto de embargos de declaração. Foram 3 embargos de declaração por parte de 3 partes diferentes. Um dos aspectos interessantes desse caso, que deve chamar a atenção de todos, eu vou chamar a atenção para determinados aspectos, não vou fazer aqui uma análise do caso inteiro, é que no caso o conselheiro relator, ele dá provimento aos embargos de declaração, mas não no argumento que havia sido pleiteado pelos embargantes, né? Ele acaba, os embargantes haviam feito um desafio em relação à decisão, no sentido de que ela não estava de acordo com a dosimetria da pena, considerando que a pena teria sido desproporcional em relação à pena aplicada à outra parte, então pediam um escalonamento da multa justamente para respeitar o princípio da proporcionalidade. O que o relator acaba fazendo é não fazer uma análise com base na dosimetria,
mas sim aplicar a multa prevista no TCC. E aí, por conta disso, acaba dando provimento aos embargos de declaração, acolhendo, justamente para que fosse recalculada a multa no tocante a esse embargante, para que fosse aplicada, observada a multa prevista no TCC e não o acolhimento do argumento com base na dosimetria. Tá? Acho que é interessante também colocar que o conselheiro relator também trata, ele acaba mantendo a aplicação da 12.529 em vista da natureza continuada da infração, então ele acaba não voltando a aplicação na 8.884, mas sim mantendo a aplicação da 12.529, por entender que por ser uma conduta continuada, ela se protrai no tempo para atingir o espaço temporal, justamente da lei vigente desde 2012. Tá bem? Então, esses são os comentários em relação a esse caso dos embargos de declaração no caso de tabela de preços mínimos. Tem um outro embargo de declaração que me parece interessante, que se refere ao TCC da Ambev, né? Nosso papel aqui não é comentar os casos em específico, obviamente que cabe ao conselheiro, aos advogados fazerem a defesa ou tomarem sua posição a respeito do caso, mas a gente vai pontuar um aspecto aqui que nos pareceu relevante. Nessa discussão desse TCC, desses embargos de declaração, um terceiro interessado apresentou embargos justamente para apresentar comentários a respeito do desenho do remédio que havia sido aprovado, né? Então, nesse ponto, o conselheiro relator, é interessante verificar que ele reconhece o papel das terceiras partes também na discussão dos remédios, né? A gente sabe que a ESG, em geral, busca elementos de terceiros interessados para testar a efetividade, a eficácia de ACCs e TCCs, né? A autoridade faz isso justamente para obter informações adicionais a respeito do remédio oferecido, que, em geral, é apresentado pela compromissária. Então, justamente para reduzir o típico problema de assimetria de informações, busca-se essa informação por meio de terceiras partes, né? Isso acontece em ACCs, isso acontece em TCCs, muitas vezes estrutura-se isso por meio de ofícios que tentam, que obviamente procuram resguardar a confidencialidade dos detalhes que está sendo negociado, mas obviamente quem recebe o ofício de alguma forma entende do que é que se está tratando, do que é que aquelas informações solicitadas estão tratando, né? Isso tudo dentro da percepção de que as empresas conhecem melhor o business do que a autoridade, então, portanto, essa busca de se fechar o gap informacional, essa busca faz sentido e tem racionalidade, né? Obviamente que a questão aqui é evitar que essas contribuições sejam realizadas de forma a levar a qualquer tipo de comportamento oportunista pelo terceiro interessado. Então, o desafio principal em relação a se permitir inputs ou mesmo manifestações por parte de terceiros, opiniões, comentários e críticas é justamente buscar um equilíbrio processual em relação ao timing e ao momento, em relação ao timing de aceitação dessas manifestações, justamente para se evitar um comportamento oportunista por parte de terceiros interessados. Então, o conselheiro, ele reconhece esse papel, ele traz aqui referência também no voto de uma legislação nos Estados Unidos, Tunney Act, que trata de procedimentos para revisão judicial de acordos antitrust propostos pelo Departamento de Justiça. Então, nos parece um tema, um voto interessante de ser analisado. Deixo aqui, então, essa referência a todos vocês. Bom, obrigada, Renê. É importante você ter mencionado essa questão do papel do terceiro interessado, porque justamente coube a mim comentar um despacho do conselheiro Vitor, que foi referendado nessa sessão que a gente está tratando aqui hoje, em que ele fala
não só ele como o conselheiro Gustavo Augusto, sobre a relevância e o adequado tratamento que o CAD deve dar aos terceiros interessados, né? Então, teve uma crítica ali nesse despacho, que eu vou tratar agora, sobre como esse terceiro interessado foi tratado nesse caso específico. Eu gostaria de ressaltar que ele é um caso muito relevante em termos processuais. Tá? Então, ele gerou uma série de discussões envolvendo aspectos processuais. O despacho é do conselheiro Vitor, envolvendo um incidente de avocação no ato de concentração das requerentes GSH Corp Participações S.A. e R2IDF Participações S.A. no mercado de radiofármacos, que são medicamentos para radioterapia. Esse processo, ele foi apresentado, eu acho que justifica eu fazer um histórico aqui para vocês desse caso, porque ele é, de certa forma, complexo, e aí, senão a interpretação não vai ficar adequada. Então, vou fazer aqui uma retrospectiva do que aconteceu. Esse caso foi apresentado como sumário em junho do ano passado, e ele teve que ser reapresentado como um caso ordinário. E aí, no início da instrução, teve um pedido de intervenção de terceiro interessado, que foi feito pela Associação Nacional das Empresas de Medicina Nuclear, a ANAEM, e que ela apresentou esse pedido e a superintendência admitiu o ingresso dessa associação precariamente. E, embora ela tenha admitido e essa associação tenha apresentado alguns documentos e subsidiado ali a análise com documentos, a superintendência, quando conclui a análise, que foi em dezembro de 2023, ela conclui no sentido de não aceitar, ela não admitiu a participação, de habilitar essa associação como terceiro interessado. Um processo curioso nesse sentido. E aí a conclusão, né, falando um pouco da conclusão do parecer da superintendência, foi no sentido de aprovar sem restrições, mas teve ali uma peculiaridade, porque ela admitiu remédios comportamentais que foram denominados como medidas de mitigação, análogos a remédios comportamentais, mas que foram celebrados por meio de um instrumento particular entre as requerentes. Ou seja, as requerentes firmaram um contrato, mas que a SG entendeu como sendo um remédio comportamental necessário para mitigar a probabilidade de exercício de poder monopolístico que estava ali naquela análise desse caso. Então, havia um problema e isso foi resolvido via medidas mitigatórias, que são os tais remédios comportamentais. Então, identificado o problema e corrigido por meio desse remédio comportamental, ela também sugeriu à superintendência o encaminhamento desse caso para o Departamento de Estudos Econômicos, para que ele olhasse tanto para esse setor de radiofármacos e também, para que fosse feito um estudo, e também para a atuação regulatória da Anvisa, né, e os impactos desse setor aí para a concorrência. Então, assim, teve uma análise bastante complexa, tá? Identificou-se problemas e questões aí preocupantes por meio do parecer da superintendência, mas ela concluiu pela aprovação sem restrições e teve, pelo indeferimento da participação do terceiro interessado, esse terceiro interessado recorreu ao Tribunal do CAD, então impugnou a decisão da SG, e também o conselheiro Vitor pede a avocação do caso. E aí, só para contextualizar a avocação do conselheiro, ela aconteceu num momento que o CAD estava sem quórum. E aí, ele teve tempo do pedido do despacho de avocação até a primeira sessão em que ele levaria esse despacho, ele conseguiu analisar o caso, né? E aí ele traz, na sessão que estamos tratando hoje aqui nesse programa, ele já traz a análise de mérito. E aí, ele, no despacho, ele faz ali, ele traz esclarecimentos sobre a legitimidade do pedido de avocação, e aí trazendo um respaldo na lei, falando da naturalidade, essas foram as palavras dele, do pedido de avocação,
e diz que ele até entende a frustração das partes em ver a demora, né, no julgamento do caso delas, principalmente as requerentes, mas ele entende que o pedido se justifica. E aí, dentro desse pedido, ele pondera 2 pontos, incluindo não só a questão da rivalidade, que ele gostaria de aprofundar a análise, como também a questão dos remédios que foram negociados por meio de instrumento particular, instrumento privado. Uma coisa importante da gente ter em mente aqui, né, é esse instrumento de avocação. O instrumento de avocação, segundo o conselheiro Vitor, e aí trazendo precedentes tanto do CAD como de tribunais superiores, ele entende que seria como se fosse uma instância recursal, já que isso é levado ao tribunal do CAD. Então, como se fosse uma espécie de recurso. E aí, em suma, né, o que ele traz nessa sessão que estamos aqui comentando é o voto dele sobre essa análise do próprio pedido de avocação. Por isso que ele chama de incidente de avocação. E que gerou uma certa dificuldade de interpretação, até eu tive uma dificuldade enquanto eu estava ouvindo e analisando esse caso, porque não se sabia se aquilo era um voto já de uma análise de instrução, ou se aquilo era só o despacho dele que estava sendo homologado, e no final foi chamado, que foi até uma recomendação dele, de incidente de avocação. E aí ele faz críticas sobre questões processuais e questões materiais. Em relação às questões materiais, que envolve a análise de mérito feita pela Superintendência do CAD, ele discorda até das premissas que levaram à conclusão do parecer da superintendência, né? Então, ele entende que essas medidas de mitigação que foram negociadas no âmbito privado, ele entende que elas nem eram necessárias, né? Ele entende que a negociação de um remédio para esse caso seria muito difícil de encontrar um modelo ideal, um remédio adequado. Então, ele entende que, fazendo essa análise, que ele contou com a ajuda do terceiro interessado, que na verdade nem foi habilitado, mas ele entende que por meio de 5 elementos que ele apresenta, essa probabilidade de exercício de poder de mercado foi mitigada. Então ele entende que nem seria necessário os remédios aplicados pela superintendência. Então essa foi uma crítica à análise material e de mérito do caso. E aí, em relação às questões processuais, eu elenco aqui 2 bastante importantes, que envolvem a usurpação de competência do tribunal pela superintendência do CAD, né? Então, ele levanta o artigo 57 da lei, no sentido de que a superintendência ela pode analisar um ato de concentração e aprovar sem restrições. Ela tem independência para isso, mas ela não tem independência se ela entender que o caso precisa de remédios. Então, se ele precisar de remédios, o que envolveria uma análise de aprovação com restrições ou uma rejeição do caso, isso deveria ser impugnado para o tribunal que deveria tratar desse tema. Então, ele faz essa crítica tratando como usurpação de competência e ele também faz uma crítica ao tratamento dado ao terceiro interessado e ele faz um apelo que aí, Renê, está um pouco em linha aí com as suas considerações sobre o caso anterior que você comentou, que é a necessidade de regulamentar melhor o papel do terceiro interessado e o quão proveitoso pode ser as contribuições desse terceiro interessado, né? Então, ele chama bastante atenção nisso e fala que, nesse caso, a contribuição foi essencial para o resultado, para as conclusões que ele teve nesse processo. E aí, mesmo assim, ele acaba decidindo pela aprovação sem restrições do ato de concentração, o que parece que mantendo a decisão da superintendência, apesar dele ter feito essa crítica sobre a não necessidade do remédio. E aí vem uma discussão muito, muito relevante, também levantada pelo conselheiro Gustavo Augusto, fazendo críticas, e ele fez 4 críticas sobre esse caso, bastante pertinentes, envolvendo também essas questões processuais que eu acabo de mencionar, e segundo ele, apesar dele concordar
com os pontos levantados pelo conselheiro Vitor e as preocupações trazidas por ele, ele entende que nem a decisão do despacho do conselheiro Vitor, nem a decisão do parecer da superintendência, elas são boas, por conta dessas questões processuais. Porque se o conselheiro Vitor reconhece que a decisão envolvendo um remédio deveria passar pelo tribunal, o parecer da superintendência teria que ser reformado. E se o conselheiro Vitor também entende que não precisaria desses remédios, porque foi essa decisão que ele encaminhou, então também o parecer da superintendência precisaria ser reformado, porque ela considera, ainda que analogamente, as medidas mitigatórias como sendo um remédio comportamental. Então ele entende que não tem decisão boa nesse caso. Traz também questões envolvendo a definição de mercado relevante, que ele entendia que deveria ser feita nesse caso, porque esse mercado nunca foi analisado pelo CAD. Traz a questão do terceiro interessado, que ele entende que admitir o terceiro interessado precariamente não tem previsão legal, nem na lei, nem no regimento, e fala que esse encaminhamento da superintendência para o DEE, Departamento dos Econômicos, desse caso, envolvendo regulação da Anvisa, não é papel do CAD, e se for, o tribunal tem que participar. Então, a conclusão dele é de que ele não está confortável com essa decisão, e ele não entende que o instrumento de avocação serve para isso, que a questão processual é relevante, e com isso ele não homologa, ele prefere não homologar o caso, e o resultado aí foi homologado, porque os demais conselheiros concordaram com o despacho do conselheiro Vitor, e foi uma homologação por maioria. Bom, agora partindo para o encerramento desse episódio, eu passo a palavra para o René, que ele vai trazer alguns avisos aqui para finalizar. Bom, pessoal, bem importante, todos fiquem bastante atentos agora no dia 22 de março, vai ser a primeira reunião do Comitê de Concorrência, com o diretor Ricardo Botelho, das 9 às 11 da manhã. Nós vamos ter como convidado especial o superintendente adjunto da Superintendência Geral do CAD, Felipe Mundim. O Felipe, ele aceitou o convite para ser o nosso primeiro convidado da primeira reunião do Comitê de Concorrência, e ele vem presencialmente a São Paulo. Então, se informem, busquem informação de onde vai ser, se inscrevam, participem. Flávia, com você. Bom, acho que encerramos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que a gente tenha trazido comentários úteis, e fiquem ligados no nosso próximo episódio. A próxima sessão de julgamento vai acontecer no dia 21 de fevereiro, e na sequência gravamos e divulgamos o episódio da plenária comentada. Obrigada. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.